rezando esta novena em preparação para celebrarmos a festa de São José Operário. E hoje também a Igreja celebra outro grande santo que nos deixou um maravilhoso Evangelho, segundo a tradição, o primeiro dos Evangelhos a ser escrito. Celebramos São Marcos Evangelista. Então queremos pedir pela intercessão de São José e pela intercessão também de São Marcos, que Deus nos dê as graças espirituais e temporais que nós necessitamos, especialmente aquela graça que cada um está pedindo durante esta novena, e que o Senhor também nos ajude a sempre meditarmos os seus santos evangelhos, colocarmos em prática na nossa vida, para que assim nós também sejamos testemunhas do Senhor na nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares, com todas as pessoas que convivemos, e olhando para nós as pessoas possam ver o Evangelho vivido. Com estas intenções, vamos acolher a imagem do glorioso São José de Brasília
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos o hino de louvor.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também o vosso irmão pelo mundo afora. Depois de teres sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos estabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A ele pertence o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, ele considerou um irmão fiel junto de vós. Envio-vos esta breve carta para exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita com vós sauda, como também Marcos, o seu filho. Saudai-vos uns aos outros, com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor garantido para sempre é a vossa lealdade e tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Anuncia o firmamento vossas grandes maravilhas. É o vosso amor fiel, a assembleia dos eleitos. Pois quem pode, lá nas nuvens, ao Senhor se comparar? E quem pode, entre seus anjos, ser a ele semelhante? Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Aleluia.
proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 25 de abril, a liturgia da Igreja celebra a festa litúrgica de São Marcos Evangelista. Quem foi São Marcos? Segundo a tradição, São Marcos era filho dos donos da família que vivia lá no cenáculo de Jerusalém, uma grande casa com 2 andares e muito espaço ali dentro, que foi como que o primeiro lugar onde os apóstolos se reuniam para poderem estar junto com Jesus. E depois da morte e da ascensão de Jesus ao céu, continuou sendo um lugar de reunião para os apóstolos. Tanto que foi ali no cenáculo onde Jesus celebrou a última ceia e instituiu a Eucaristia, instituiu junto com a Eucaristia o sacerdócio cristão. E foi ali que depois da ascensão de Jesus ao céu, aconteceu o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora, junto com os apóstolos e outros discípulos que se encontravam no cenáculo de Jerusalém. Parece que São Marcos aparece no Evangelho naquele momento em que os guardas vão até o Monte das Oliveiras prender Jesus. O Evangelho diz que quando os guardas chegaram, os discípulos então fugiram, no momento em que os guardas prendiam Jesus. E havia ali um jovem que estava enrolado num lençol. E aí então o soldado segura o lençol e aquele jovem sai correndo. O Evangelho não diz qual era o nome desse jovem, mas parece que esse jovem fosse Marcos, ou João Marcos, porque era assim que ele se chamava, João Marcos. Provavelmente, depois da última ceia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, junto com os apóstolos, e Marcos foi atrás. Como ele era um jovenzinho, ele foi enrolado no lençol, e aí então ele foge com medo, junto com os outros apóstolos, no momento em que Jesus é preso. Então, ele não foi discípulo de Jesus, mas ele conheceu Jesus. Jesus frequentou, ou pelo menos esteve na sua casa
na casa da sua família, dos seus pais. E depois então, ele se torna discípulo do Senhor, depois que Jesus subiu ao céu. E ele era também sobrinho de Barnabé, que foi companheiro de São Paulo na sua primeira grande viagem apostólica. Quando São Paulo então saiu para evangelizar vários países daquele tempo, junto com ele foi Barnabé. E Barnabé quis levar o seu sobrinho, que era João Marcos. E aconteceu um fato interessante, que no meio da viagem, Marcos provavelmente sentiu-se esgotado pelo cansaço daquelas viagens que eles faziam, uma depois da outra, para anunciar o Evangelho, e ele não quis mais acompanhar Paulo e Barnabé. Ele pediu para voltar para casa, e de fato ele voltou, deixou Paulo e Barnabé. E na segunda grande viagem missionária de São Paulo, novamente ele quis ir junto com Barnabé, mas Barnabé disse: eu vou se Marcos for comigo. E Paulo falou: não, se Marcos for, eu não vou, não aceito, porque na primeira viagem ele já ficou no meio do caminho. Provavelmente antes de ter ficado no meio do caminho, ele já tinha dado um pouco de trabalho, tinha feito com que a viagem andasse mais devagar. Então Paulo fala: não, Marcos não pode ir com a gente de novo. E Barnabé fala: não, eu vou se ele for. E aí o desacordo é tão grande que nem Barnabé acompanha Paulo, né? Paulo parte sozinho, sem Barnabé. E Barnabé fica então com o seu sobrinho Marcos e não acompanha Paulo na segunda grande viagem missionária. Mas o bonito é que no final da vida, quando Paulo estava preso em Roma, ele escreve a Timóteo e pede que Timóteo mande ao seu encontro João Marcos, porque era muito útil para ajudá-lo na pregação do Evangelho e também para ajudá-lo na sua prisão lá em Roma. Então, é um belo exemplo de reconciliação, né? No final da vida, Paulo se reconcilia com Marcos. Marcos, depois de ter se separado de Paulo, ele começou a acompanhar São Pedro. Então, a gente vê que ele realmente tinha um chamado de Deus para ser um ajudante dos apóstolos. Primeiro, tentou ser ajudante de Paulo, não deu certo. Mas depois, então, ele se tornou ajudante de Pedro. E isso foi providencial. Foi providencial que ele não pudesse mais acompanhar Paulo, porque então ele passou a acompanhar Pedro. E ele vai com Pedro a Roma, ou encontra-se com Pedro, São Pedro, em Roma. E o que acontecia é que, segundo diz a tradição, lá em Roma, São Pedro não sabia falar o latim. Ele precisava de um tradutor, de alguém que traduzisse as suas pregações para os romanos. Talvez era preciso traduzir para o latim, mas também para a língua grega, que naquele tempo era muito conhecida, era muito falada. Então, Pedro pregava e Marcos traduzia. Pelo menos durante algum tempo foi assim. E com isso, Marcos foi aprendendo de memória as histórias da vida de Jesus que Pedro contava. Aquelas coisas que Pedro dizia, que Jesus tinha feito, que Jesus tinha ensinado. E aí então, pediram a Marcos que ele colocasse por escrito, né? Ele, que era uma pessoa de cultura, que conhecia o grego, que conhecia o latim, que vinha de uma família rica,
e tinha então tido a oportunidade de fazer bons estudos, os cristãos então de Roma pedem a Marcos que ele coloque por escrito aquilo que Pedro ensinava. E ele então escreve o seu primeiro evangelho, quer dizer, o primeiro dos 4 evangelhos que nós temos é o evangelho de São Marcos. E por isso é também o evangelho de São Pedro, porque aquilo que São Marcos escreve era aquilo que São Pedro pregava e ele traduzia lá em Roma. Então, Deus foi conduzindo a vida deste jovem para que ele se tornasse o primeiro evangelista. É algo muito belo. Da última vez que eu fui a Roma, no ano passado, então eu fui na igreja de São Marcos. Ali perto do Coliseu tem uma igreja que, segundo a tradição, foi construída sobre a casa de São Marcos, sobre a casa onde São Marcos morou em Roma. E mais recentemente eles fizeram ali algumas escavações e, de fato, a gente desce embaixo do chão da igreja, a gente pode ver as paredes, os portais de uma casa romana, de uma antiga casa romana. Então aquela ali seria a casa onde São Marcos morou e possivelmente a casa onde Marcos escreveu o seu evangelho. Ele escreveu o evangelho ali em Roma. Então, como é admirável a providência de Deus, que vai conduzindo a nossa vida de acordo com os seus planos, né? Como Deus fez daquele jovenzinho lá de Jerusalém, um jovenzinho medroso, um jovem que não conseguiu acompanhar Paulo na sua primeira viagem, voltou para trás, mas tinha o grande desejo de ser um discípulo verdadeiro de Jesus, de colaborar na evangelização. Foi aprendendo a fazer os sacrifícios que eram necessários para poder colaborar na evangelização. E assim se tornou o primeiro dos 4 evangelistas. O Evangelho de São Marcos é o mais breve, é o mais resumido, mas é muito belo o modo como ele mostra o coração humano de Jesus. O Evangelho de São Marcos, ele tem essa característica de nos revelar a humanidade de Jesus. Jesus que abraçava as crianças, Jesus que se compadecia dos que sofriam, Jesus que tocou no leproso, o que a lei de Moisés não permitia, porque ele queria não apenas curar, mas ele queria consolar, ele queria estar perto dos que sofriam. São Marcos mostra muito bem o coração humano e cheio de compaixão de Jesus. Tem muitos gestos de humanidade do Senhor que aparecem ali no Evangelho de São Marcos. É também o Evangelho que nos mostra Pedro afundando nas águas, porque Pedro humildemente confessava isso, né? Que ele tinha vacilado na fé, que ele tinha afundado nas águas. O Evangelho que nos mostra a negação de Pedro, porque Pedro também humildemente reconhecia que ele tinha negado Jesus e Jesus depois tinha perdoado ele. E a tradição diz que depois que São Pedro e São Paulo morreram, primeiro Pedro por volta do ano 65 e depois Paulo por volta do ano 66, 67, depois que os 2 grandes apóstolos morreram lá em Roma, Marcos foi para o Egito, foi para a cidade de Alexandria, que era uma das cidades mais importantes daquele tempo, do mundo antigo. E ali havia uma grande colônia de judeus, muitos judeus que viviam no Egito. E foi lá em Alexandria, no Egito, que Marcos, São Marcos, ele fundou uma escola catequética. E aquela escola catequética se tornou também
um grande centro de evangelização daquele mundo antigo. Ali foram surgindo outros grandes santos, grandes evangelizadores. Então, se a gente quisesse resumir qual foi a vocação de São Marcos, a vocação dele foi essa: anunciar o Evangelho. Viveu para anunciar o Evangelho, colaborando com os apóstolos, São Paulo, São Pedro, escrevendo o Evangelho, fundando depois uma escola de catequese, onde era também ensinado o Evangelho de Nosso Senhor, e por fim, dando a sua vida, Ele morreu também como mártir, por isso a cor vermelha, e ele que tinha vivido para evangelizar, morreu para dar testemunho da sua fé em Cristo. No ano passado também, na Itália, eu tive a oportunidade de ir a Veneza, e a Catedral de Veneza, ela guarda os restos mortais de São Marcos. Alguns comerciantes, navegantes venezianos foram até o Egito, foram até Alexandria, e lá, uma atitude assim que não é muito, talvez, louvável, eles roubaram os restos mortais de São Marcos, escondidamente, sem que ninguém percebesse, colocaram no navio e levaram para Veneza. E lá em Veneza, então, foi construída uma belíssima basílica, uma belíssima catedral, onde foi colocado os restos mortais de São Marcos. Eu tive a graça de ficar ali, diante do altar. A urna com os restos mortais de São Marcos está debaixo do altar. Rezei ali longamente e pensei muito na vida e na missão tão maravilhosa que São Marcos teve, colaborando com São Paulo, colaborando com São Pedro, escrevendo o primeiro Evangelho. Como seria também maravilhoso nós termos esse amor a Cristo, esse amor ao Evangelho, esse amor à igreja, porque ele escreveu o Evangelho para a igreja. Como seria também maravilhoso nós vivermos e morrermos para podermos anunciar o amor e a misericórdia de Deus reveladas em Jesus nosso Senhor. Como foi feliz São Marcos, que tinha este fogo da fé em Cristo, do amor a Cristo, esse fogo do desejo de evangelizar. E como seremos felizes também nós, queridos irmãos e irmãs, se nós tivermos no nosso coração sempre viva essa chama do amor a Cristo, do amor à igreja e do desejo de viver e testemunhar o seu Evangelho. Que São Marcos interceda por nós e alcance para nós esta graça. Que assim seja. Yeah.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao celebrarmos a glória de São Marcos, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de louvor e vos suplicamos humildemente que a pregação do Evangelho sempre floresça em vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, a fim de que ela seja na terra sinal permanente da vossa santidade e anuncie a todo mundo o Evangelho do Reino dos céus. Por isso, agora e sempre, com todos os coros dos anjos, jubilosos, cantamos a uma só voz. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios.
noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires, São Marcos e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Francisco, e o nosso Bispo João, e o seu auxiliar Dilma, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eu quero comungar